Vamos elevar a condição de investigados algumas, vou repetir, tá? Okay? Vamos novamente, vamos lá. Nós hoje vamos elevar a condição de investigado alguns depoentes que já passaram pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Exatamente Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e Alain Lopes dos Santos. Ao todo, como investigados, nós temos 36. E essa lista ainda continua? Eu acho que a gente pode ter novos É aquilo nomes? que eu tenho falado, nós vamos compatibilizando o avanço da investigação com a conclusão dos trabalhos. Nós continuamos recebendo as informações, o resultado das quebras dos sigilos, e vamos até o dia 19, que é quando faremos a leitura do relatório na Comissão Parlamentar de Inquérito, avançar, continuar a discutir os tipos penais que serão utilizados. Por enquanto, muita coisa sendo estudada, mas essas definições só virão na conclusão. O depoente do dia, o Paulo, ele pode também entrar nessa lista, no caso da ANS, porque há indício de que a ANS já teria tido informações de irregularidades dentro da Prevent, não teria adotado as medidas... É isso que nós vamos saber, em que momento a ANS acessou essas informações com relação aos crimes praticados pela Prevent Senior, se ela deliberou a altura, se encaminhou providências, e se não encaminhou, como pretende fazê-lo. É isso que nós vamos no depoimento de hoje verificar. Senador, o senhor pode falar um pouquinho melhor sobre o caso do Alan dos Santos? Por que colocá-lo à condição de investigado? É disparo de fake news? Exatamente, ele está sendo investigado em função da questão das fake news, e da participação no enfrentamento da pandemia com relação a fake news. Ele também já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir de agora, será levado à condição de investigado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Vocês receberam informações relacionadas ao Alan dos Santos, com esses indícios de fake news, de disseminação de fake news relacionadas à pandemia, por isso ele entrou nessa lista agora? Nós continuamos recebendo informações, nós estamos avançando nas investigações a partir dos dados que a CPI possui e a partir de agora ele será tratado nessa condição, sim. O senhor acredita que essa lista pode passar de 40? A gente já tem 36 investigados nessa lista. Você fala com relação aos investigados ou com relação aos responsabilizados no relatório? Eu acho que nós continuamos estudando, evidentemente que nós não temos um número fechado, mas com certeza nós vamos passar de 40, poderemos chegar a 50, mas não há ainda essa definição. Senador, em relação à pauta de amanhã, foi divulgada, já serão duas oitivas, serão uma do beneficiário e outra do médico. É isso mesmo? Vai ser separado por intervalo? É isso mesmo, elas serão separadas, para que nós obtenhamos o melhor resultado possível delas, mas é muito importante que nós terminemos os depoimentos com a presença de um médico da Prevent Senior e com uma pessoa que contraiu o vírus e foi tratada pela Prevent Senior. São depoimentos importantes, insubstituíveis. Você acredita que tem possibilidade da data de apresentação do relatório final e votação ser alterada, dia 19 e 20? Chegou a ser ventilada a possibilidade de uma sabatina de André Mendonça no dia 20, assim que depois foi retirada essa possibilidade, mas há algo que pode impactar nessa data? Não, absolutamente, essa data está fechada, nós estamos na fase final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos amarrando as pontas, fechando as investigações, acessando as últimas informações e documentos, de modo que nada vai alterar esse calendário. Ontem nós aprovamos no Senado, com a participação do presidente Rodrigo Pacheco, o projeto de resolução que autoriza a criação do memorial em homenagem às vítimas. Nós agora precisamos apenas desenhar finalmente o relatório,
submetê-la à discussão e apreciação a partir do dia 19 e realizar a cerimônia, que é uma rápida cerimônia, também no dia 19, a partir das 9 horas. Já tem mais de 1000 páginas, não, o relatório? Não, senador? Não sei ainda, né? Porque algumas coisas não estão arrematadas, né, do ponto de vista do relatório, então a gente não tem ainda com precisão uma quantidade de páginas. Mas eu adiantei e com certeza nós teremos mais de 40 pessoas responsabilizadas pelo que fizeram exatamente no enfrentamento da pandemia. Principalmente esses que estão como investigados? Esses que o senhor citou hoje também? Não é uma regra geral, né? Porque, como vocês viram, nós já tiramos pessoas da relação de investigados, em função do convencimento que a sua vinda proporcionou à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas estar na relação como investigado é um bom indício para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Vai andar na PGR? Paulo Guedes enviou um requerimento para o ministro da Economia. Como é que ficou essa situação? O requerimento não estava posto, ele será apresentado e apreciado hoje. É muito importante que o ministro da Economia responda a algumas indagações que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai fazer. Vai andar na PGR? Eu não tenho assim nenhuma dúvida do ponto de vista da mobilização, do apoio que a sociedade deu ao aprofundamento das investigações, né, que esse relatório ele vai andar em todas as instâncias. Nós vamos mandar para a PGR aqueles cujo foro digam respeito à Procuradoria-Geral da República e vamos mandar para as escalas inferiores do Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas da União, as outras pessoas que não têm foro privilegiado especial e que não dependerão da PGR para que essas investigações caminhem. E vamos, na medida do possível, manter a sociedade mobilizada para que nós tenhamos, né, os resultados que a sociedade espera que essa comissão parlamentar de inquérito tenha. Senador, para ficar claro, São mais de 40 investigados. ou são 40... Mais de 40 Sugestão de indiciamento. Você quer perguntar? Não, investigados formalmente nós já temos 36. Poderemos ter outros ainda na fase final da investigação. Eu falo com relação à recomendação de responsabilização, de indiciamento para a Procuradoria-Geral da República e para os diversos escalões do Ministério Público Federal. Tá bom? Os pedidos de indiciamento podem chegar a 50, é isso, senador? Podem chegar, nós estamos ainda estudando, não há uma quantidade definida, né? Mas há um esforço muito grande para que a gente possa atender a todas essas expectativas que existem com relação à conclusão dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela manteve, não é, um grande apoio da sociedade, uma mobilização intensa. Nós, em todos os momentos, contamos com a participação dos internautas, né, nas sugestões de investigação, na checagem instantânea dos dados, na formulação de perguntas, nas críticas também aos encaminhamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato é que a comissão, em todos os momentos, teve uma aprovação em torno de 60%. Né? Isso não é comum enquanto instituição parlamentar, porque o parlamento ele está desgastado no Brasil e no mundo, em função das contradições que a realidade coloca no dia a dia deles. Então, em meio a um parlamento desgastado, você tem uma instituição parlamentar, né, que investiga uma tragédia e ela mantém um apoio de 60% da sociedade, né, isso é algo que ficará para a história parlamentar, para a história das investigações coletivas. É muito difícil uma investigação coletiva, muito difícil, porque qualquer encaminhamento ele precisará ser feito pela maioria. Isso burocratiza, dificulta,
todos têm que participar igualmente. Então, chegar aos resultados que essa comissão está chegando, inclusive mantendo a convivência no grupo hegemônico, no G7, havia muita dúvida de que isso se manteria durante o aprofundamento da investigação, né? Manter o apoio popular com um índice superlativo de apoio da sociedade, essa participação social das redes sociais, né? Desbancando uma estrutura do gabinete do ódio que perdeu em todos os momentos da investigação. Quer dizer, essas coisas ficarão como um legado. Qual a principal contribuição da CPI, na sua opinião, na sua avaliação? A principal contribuição da CPI para a sociedade? Nós vamos responsabilizar as pessoas, né? Vamos manter a mobilização da sociedade para que essas coisas efetivamente andem no Ministério Público, quer seja na Procuradoria-Geral da República ou não. Nós estudamos a possibilidade de entrarmos com ações subsidiárias, na medida em que essas coisas empaquem. Nós não acreditamos que isso aconteça, né? E vamos responsabilizar também o Estado. Nós vamos criar, dentro da responsabilidade fiscal, nós vamos criar uma pensão para os órfãos, tá? Uma pensão especial. E vamos incluir a Covid entre as doenças que permitem a perícia para aposentadoria por invalidez. Ou seja, com absoluta responsabilidade fiscal, nós vamos aprovar um critério para responsabilizar o Estado exequível do ponto de vista da realidade que vivemos no país. Voltando um pouquinho no assunto sobre a participação da CPI, enfim, ontem houve uma cena muito tensa na CPI à tarde, quando o senador Eduardo Girão fez afirmações com relação a uma pesquisa sobre o Senado, sobre o parlamento, enfim, houve um pequeno mal-estar entre vocês. Porque ele infelizmente, ele não entendeu a pesquisa, ou leu equivocadamente, né? A pesquisa mantinha a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto caía a apreciação do parlamento como um todo. Ele não fez essa diferenciação, ou não quis fazer. Mas esses constrangimentos nós sentimos desde o início dos trabalhos da comissão. E eles, pelo que vimos ontem, vão terminar da mesma forma que começaram. E qual é o simbolismo que o senhor acha que tem, né, o fato de um próprio parlamentar da casa reforçar uma suposta reprovação, né, uma depreciação do parlamento, digamos assim? Qual que é o impacto político? O que eu falei na oportunidade, o senador Randolfo Rodrigues também, é que ele precisava ler todos os números da pesquisa. Ele, claro, tinha que lamentar a desaprovação do parlamento e das outras instituições, mas ele precisaria destacar que, em meio a esse desgaste, a essa exposição, há uma instituição parlamentar que tem o apoio de 60% da sociedade, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso, né, a responsabilidade que todos nós estamos imprimindo nessa reta final. Tá bom? Pessoal, obrigado. Não, nós ontem votamos perguntas que foram feitas ao ministro da Saúde, né, que tem nos últimos dias passado os pés pelas mãos. Ele que prometeu nessa comissão parlamentar de inquérito recolocar o Brasil nos trilhos, refazer a nossa relação com a ciência, enfrentar, na medida do possível, o negacionismo. Ele se converteu definitivamente. E essa viagem a Nova York foi um horror, né? Ele acabou nas calçadas, sem máscara, comendo pizza, apoiando o negacionismo do Bolsonaro, que continuou, né? E no final foi afetado pelo vírus. E acabou se tornando um vetor de propagação do próprio vírus. E ainda suspendeu a vacinação de adolescente. Quer dizer, ele precisaria vir. Na medida em que não há mais tempo, nós resolvemos fazer um questionário para ele.
e são circunstâncias diferentes, claro, mas vamos fazer o mesmo questionamento para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vai ser discutido o requerimento hoje, senador? Deverá ser discutido hoje, eu já tenho até uma proposta, o que não havia ontem. Mas vamos discutir hoje. A Comissão Parlamentar de Inquérito precisa, sim, fazer algumas perguntas ao ministro da Economia. Por quê? Por sua participação no enfrentamento da Covid-19. Por isso, o nosso papel é passar isso a limpo, é investigar essa circunstância. E nós temos algumas dúvidas com relação ao ministro da Economia. Pode adiantar 3 perguntinhas, 2 que serão feitas? Não, nós vamos aprová-las ainda. Nós vamos aprová-las ainda. Vai tirar em torno, provavelmente, de contrato de vacina, é isso? Nós vamos aprovar. O que nós precisamos saber, em meio a esse negacionismo, qual foi o papel do Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes defendeu o tratamento precoce, teve exposição em reuniões ministeriais, ele dificultou a continuidade do pagamento do auxílio emergencial. Meses depois, quando retomou o pagamento do auxílio, o fez pagando R$250. Hoje, no Amazonas, um bujão de gás custa 140. O Brasil foi devolvido à fome, a desigualdade se acentuou. Nós precisamos aproveitar essa circunstância também da Comissão Parlamentar de Inquérito para sugerir um encaminhamento, que possibilite condições emergenciais ao povo, sobretudo aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm como ir no supermercado durante o mês ou no final do mês, possam sobreviver. Tá bom? Abraçado.